Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Isaías, capítulo 40. E nós vamos ler os últimos versículos deste capítulo, Isaías capítulo 40. Eu vou ler na versão NVI, então se puder ser projetado aí para nos ajudar, para que todos possam acompanhar a mesma leitura. Quem encontrou, diga amém. Na Bíblia, amém. Na TV, amém. Misericórdia, hein? Diz assim então a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versos 29 a 31, na versão NVI, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como a versão projetada aí está em NVI, podemos fazer a leitura todos juntos desse último versículo, o versículo de número 31. Vamos lá então? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã e podemos ser participantes, ó Deus, da Tua presença, deste culto, poder abrir os nossos lábios em adoração ao Teu nome e poder ouvir, Senhor, a Tua palavra, mas não somente a leitura dela, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Nós oramos assim, Senhor, certos da Tua bênção e da Tua vitória sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Este capítulo de Isaías, número 40, principalmente os seus versículos finais, muito conhecido, muito citados, porque fala do renovo do Senhor, mas que depende de uma condição: para aqueles que esperam no Senhor. Interessante que poderíamos dizer que o texto ele faz uma reflexão aqui ao contrário, não no sentido de esperar no Senhor e ter as suas forças renovadas, mas normalmente todos aqueles que começam uma atividade física sabem que tudo se começa por uma caminhada. E à medida em que você vai alcançando degraus,
à medida que você vai alcançando condicionamento físico, que você vai evoluindo, você então é capaz de dar passos maiores, você é capaz de se movimentar um pouco mais, porque o seu cardio já está funcionando um pouco melhor, e até se arriscar a correr. E não só a correr, mas ir melhorando a sua marca nessa corrida dia após dia. Isso é a trajetória normal. Mas quando nós tratamos de Deus e aquilo que Ele tem para nós, nós sabemos que nós estamos no campo do extraordinário. Então ele já começa dizendo que o renovo da força para aquele que esperam no Senhor, primeiro, não é nem correr, é voar. E não é um simples voo, é o voo da águia. Eu me arrisco a dizer que não há nenhuma ave capaz de voar tão alto como a águia. E olha como que vai um pouco na contramão, porque ele fala bem assim: e depois de voar, vão correr. E depois de correr, se for necessário, vão andar. Mas uma coisa é certa: se você vai voar, se você vai correr, ou se você vai andar, Deus declara que você não vai se cansar. Martin Luther King uma vez disse: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Mas eu declaro pela fé que nós, como filhos de Deus, vamos alçar voos como águias. Vamos correr como maratonistas. E naquele momento de que vem o cansaço, vamos andar, mas sabendo que aquele que está ao nosso lado vai estar conosco. E a certeza maior é: não rastejaremos, porque se chegar o momento em que você não puder andar, o Senhor irá nos tomar pelos braços. A mensagem pregada por Isaías, ela perpassa vários momentos da vida de Israel. Na última, por exemplo, que eu ministrei, eu falei do capítulo 6 e da experiência dele no templo. E, na verdade, ela conta a história de toda a história do povo, da nação, do reinado, dos seus fracassos, das suas conquistas e das suas vitórias. É por isso que o livro de Isaías é conhecido como a Bíblia sintetizada. Ou poderíamos dizer aqui a mini Bíblia. Quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia ou conhece de cor a quantidade de livros que tem, vão ver que a Bíblia ela tem
66 livros. 39 no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, 27 no Novo Testamento. Interessante que o livro de Isaías tem 66 capítulos e os 37 primeiros capítulos de Isaías foram reservados para transmitir a ordem de Deus, o juízo, a condenação e o conserto que deveria ocorrer na vida do povo para que eles pudessem prosperar como filhos de Deus, como nação escolhida, como aqueles que foram tirados como fortes do Egito para herdar uma terra que mana leite e mel. E os próximos 27 livros começam a contar uma nova história para o povo de Israel, onde o castigo foi cessado, onde um renovo estava surgindo, o anúncio de um Messias, de um rei que viria para resgatar o seu povo de uma vez por todas, que levaria sobre ele toda enfermidade, todo pecado, todo castigo, para que agora não a nação Israel, mas o Israel espiritual de Deus, feitos filhos e filhas de Deus, pudessem então ter a esperança de uma vida eterna, de uma terra que também mana leite e mel. O livro retrata então a criação, a queda, o pecado, a aliança, os juízos de Deus, a promessa do Messias, a redenção e a sua restauração final como povo de Deus. O tema dessa mensagem tem como título Renovando as Forças em Deus. E eu quero começar agora na explanação do texto em si, com uma ilustração que eu acredito que seja parte de muitos que estão aqui nesta manhã, ou quiçá de todos que estamos aqui nesta manhã. Imagine você acordando cedo, como sempre fez a vida inteira, tirando alguns felizardos que têm a oportunidade de acordar um pouco mais tarde, né? Ainda muitos acordam quando ainda está escuro. E você senta à beira da cama, faz uma oração, se levanta devagar, porque se levantar depressa pode dar um mau jeito, e é muito comum. Vai para a cozinha preparar o café, aqueles que são adeptos ao café como eu, que prepara o café normalmente às 3 da manhã, às 3:30. E enquanto a água ainda está fervendo, juntamente com ela, sua mente também começa a ferver e a trabalhar antes do seu corpo. E os pensamentos, eles vêm como onda, nos levando a viagens cotidianas dos problemas,
daquilo que precisa fazer, daquilo que deixou de ser feito no dia anterior. Dos boletos que estão vencidos, daqueles que precisam ser pagos. Saber se será uma semana boa, produtiva, se vamos dar conta de tudo. E aí está uma grande questão, é imaginarmos que vamos dar conta de tudo. Será que os filhos vão ficar bem durante a semana? Será que tudo que eu tenho para fazer vai dar certo? É este o tempo em que vivemos, o tempo da pressa. Às vezes eu me pergunto se é o tempo que está passando rápido ou se somos nós que estamos muito acelerados. É muito comum a gente ouvir assim, né? Essa semana passou voando. Mas aí eu te levo a fazer uma reflexão. A que horas você levantou? A que horas você foi deitar? Que horas que você tomou o seu café? Que horas que você almoçou? Que horas que você jantou? Que horas que você parou para conversar? E o pior de todas as coisas, quanto tempo nós ficamos no celular? Então a pergunta é o tempo que está passando rápido ou somos nós que estamos muito acelerados? Sempre ocupados, cheios de responsabilidade, sempre algo para resolver. Hoje, eu acordei às 2h40 da manhã. Aí todo mundo deve ter pensado assim, né? Marcelo acordou 2h40, foi orar. Ei, irmão, ore por mim, tá? Porque não foi não. Fui mexer na bicicleta, que eu não consegui resolver ontem. Fiquei até 5h30 da manhã mexendo na bicicleta. 5h30 eu parei, fiz a minha reflexão, dei uma olhada no texto que eu havia já escrito, coloquei a roupa e fui correr. Cheguei em casa às 7h da manhã, saí novamente para poder comprar um item para o café da manhã. Só que isso desgasta. Desgasta o nosso corpo, desgasta a nossa mente, desgasta nosso físico, porque nós queremos resolver tudo. E enquanto eu estava me arrumando, eu já estava pensando, eu vou chegar em casa por volta de 12h, vou almoçar. Como eu não consegui resolver o problema, eu vou pegar de novo na bicicleta e vou terminar de resolver o problema. Aí eu parei, pensei e falei, meu Deus, hoje é domingo. Hora nenhuma eu vou descansar. Hora nenhuma eu vou parar. Eu falei, não. Fui lá, antes de sair para o culto, pendurei a bicicleta, guardei todas as ferramentas, falei, hoje não. Hoje não. Hoje tem que ser diferente. Porque queremos dar conta de tudo, resolver todas as coisas, porque nós analisamos as circunstâncias
e vemos que nem muitas vezes elas são favoráveis a nós, e nós queremos que elas sejam. E aí nós caímos no engano de que nós resolveremos todas as coisas. Mas eu quero declarar uma coisa aqui para você e para mim. Muito importante. Deus é maior que as nossas circunstâncias. Deus é maior que os nossos problemas. Deus, Ele é maior do que aquilo que precisamos resolver. E estas circunstâncias, elas dizem respeito da nossa condição diante de Deus, que são as nossas preocupações, aquilo que nos aguarda. Será que alcançaremos aquilo que foi prometido? E tudo isso gira em torno. E aí é uma concepção minha e aquilo que eu acredito. Tudo gira em torno porque queremos viver em paz. Se damos conta de tudo, achamos que vamos ter a sensação de paz. Se eu já tivesse consertado a bicicleta, eu estaria em paz em relação à bicicleta. Se a semana foi produtiva, na sexta-feira vai me dar uma sensação de paz. Mas é aí que precisamos entender que Deus é maior que as nossas circunstâncias e a verdadeira paz só teremos quando Ele agir nas nossas circunstâncias. Quando Ele tomar a frente e nós os deixarmos trabalhar, nós os deixarmos Ele trabalhar naquilo que precisamos, porque nós não damos conta de tudo, mas Deus sim pode todas as coisas. Isaías, quando vê o que está se passando com o povo e o exercício do povo para se alcançar a paz, porque agora eles estavam cativos, precisavam de uma libertação, precisavam ser livres e ter uma jornada de retorno a Jerusalém, para Judá, para a sua terra, para que eles pudessem então viver a promessa de paz. Foi exatamente neste momento que Deus manda Isaías declarar: os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Se eu fosse fazer um trocadilho aqui, eu diria que aquele que entrega as suas circunstâncias ao Senhor terão a solução dos seus problemas. Terão as suas forças renovadas para continuar caminhando, para continuar correndo, para continuar voando. E a voz de Deus, pelo profeta Isaías, ao longo do livro foi a voz de perdão. Isso nós vimos lá no capítulo 6, quando o serafim toca com a brasa nos lábios de Isaías. A voz da providência, porque Deus providenciou
todas as coisas, mesmo o povo cativo, Deus levantou alguém para orientar o povo, para ensinar, para dizer a verdade. Tudo começa quando alcançamos o perdão. Depois, ele se apresenta a nós como Deus provedor. Aquele que vai prover em todas as nossas circunstâncias. Também foi a voz da promessa. E ele disse: olha, virá aquele, virá um rei, virá o Messias, e ele sim dará conta de todas as coisas, porque ele é o único capaz de resolver todo o problema, todos os problemas da humanidade. Mas ele também declara a voz de paz. E ele diz assim: o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Especialmente nesses versículos finais do capítulo 40, Deus usa estes exemplos para nos fazer lembrar. Ele utiliza o cansaço que é inerente ao ser humano, que é inerente a cada um de nós, seja a idade que for, do cansaço real, profundo, silencioso, e falou com Isaías, e também nos fala nesta manhã. E a declaração dele é: quer renovar as suas forças? Espera em mim, porque eu dou forças ao cansado e renovo as forças daquele que não tem nenhum vigor. Sabe por quê? Ainda há um caminho a percorrer. Ainda existe uma trajetória a ser cumprida. Deus lembra a Isaías disso, por isso que ele fala: Isaías, mesmo que o povo está cativo, mas peçam eles para esperar em mim, porque eu vou renovar as forças. E se eles não tiverem condições de sair deste cativeiro, andando ou correndo, eles sairão voando. Saiba de uma coisa, e aqui eu vou fazer uma analogia ao cativeiro com alguma situação que estamos vivendo. Se não formos capazes de sairmos caminhando com os nossos próprios pés, se não tivermos condições de correr, saiba de uma coisa: Deus, Ele nos fará voar como águias. Quando voamos como águias, deixamos tudo para trás e passamos a enxergar do alto, passamos a enxergar de cima, com uma visão, com um alcance extraordinário, para saber aonde vamos pousar. E eu te pergunto: onde você quer pousar? Esta é uma pergunta que precisamos responder para Deus. Quando refletimos sobre esta mensagem e sobre esta promessa de Deus, temos a certeza que não se trata de uma mensagem ou de uma promessa antiga, mas é uma palavra viva. É Deus dizendo: hoje, para mim e para você,
Você está cansado? Deus diz: eu não estou. Venha, é o convite dele, venha até a mim, e eu lhe darei forças novas. Isso me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo, e aí eu vou falar um pouco assim, eu gosto de citar um pouco de atividade física, né, porque eu gosto de fazer. Eu estava até comentando isso, eu acredito que foi com a Jucimara, sobre uma corrida, ou foi com o Claudinho e o Messias, que na última corrida que eu fiz da Garoto, chegou um momento em que faltavam uns 6 quilômetros para terminar a corrida e eu estava me sentindo muito cansado. E eu estava correndo sozinho, né? Apesar que tinha uma multidão ali, né? Mas não tinha ninguém conhecido. E como eu estava me sentindo muito cansado, eu comecei a mirar nas pessoas que estavam com um ritmo maior do que o meu. E aí eu olhei para o lado, vi que uma pessoa passou, correndo. Eu falei, opa, esse está correndo mais do que eu. Vou colar nessa pessoa. E grudei na pessoa, do lado ali, né, nem olhava para o lado, para a pessoa achar que eu não estava querendo copiar os passos dele, e fui, daqui a pouco, aquela pessoa se distanciou, eu cansei de novo, eu olhei para o lado e falei, epa, vem outro. Colei de novo no outro. Eu sei que eu acompanhei umas 6 pessoas até me aproximar da linha de chegada. Mas quem conhece o trajeto da corrida da Garoto, vai ver que próximo da linha de chegada você passa por aquele bairro ali que é o Glória, que é o bairro também chamado Garoto, né? Dali para frente, eu não precisei mais desse estímulo de ver alguém correndo para eu acompanhar, porque as pessoas que estavam assistindo começaram a aplaudir aqueles que passavam e gritavam, olha, continue, está perto, você é vencedor, você já chegou até aqui, falta pouco, não desanima, não pare, a chegada está logo ali. E eu dizia assim, logo ali? Ainda faltam 3 quilômetros ainda. Mas aquilo foi dando um gás, foi dando uma energia, foi dando um vigor, foi despertando o desejo de não desanimar, de não cansar mesmo o cansaço de manter as pernas firmes, porque eu sabia, e aquelas pessoas estavam me lembrando de que o meu destino estava muito próximo. O que Deus quer pelo seu Espírito fazer a cada um de nós é muito parecido com isso. A única diferença é que você não vai precisar ficar mudando o seu foco. Porque uma vez a sua visão direcionada para Ele, você vai até o final em nome de Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, você está cansado, mas eu sou Deus, eu posso todas as coisas e eu não estou cansado. Caminha comigo que o sucesso é garantido. Corra comigo que eu te darei forças para chegar aonde você precisa chegar.
E eu fico imaginando nós, seres humanos, numa corrida com Deus, numa caminhada com Deus. E as pessoas que estão à nossa volta olharem e falarem assim: mas fulano, como que ele consegue fazer isso? Como que ele alcança distâncias tão longas? Como ele alcança objetivos tão extraordinários? Mas é porque o nosso foco, o nosso alvo está em Deus e Ele está conosco. E eu fico imaginando aqui os anjos de Deus, que são os ministros em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Você vai herdar a vida eterna? Ao seu lado, dizendo: não desanime, não pare, eu estou aqui, não se canse, porque a hora vai chegar, está próximo. Está muito próximo, o Espírito Santo clamando e dizendo: olha, mesmo que as lutas, o cansaço, a fadiga estão batendo a porta, mas você é mais do que vencedor, você vai alcançar a vitória. E o Espírito Santo clama, ele clama por cada um de nós, para que nós possamos manter as nossas forças, o nosso vigor em Deus, para alcançar a vitória que Deus tem preparado para nós. É por isso que Jesus disse: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque, como ele mesmo disse, eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E ele ainda diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida nesta manhã a trocar o peso do cansaço, o peso da ansiedade, o peso da fadiga, o peso das preocupações, pela leveza da confiança. O medo pelo descanso, o desânimo pelo renovo do Espírito Santo. Esta é uma das especialidades de Jesus. Renovar quem está no limite. Você está no limite? Seja em qual área for. Já percebeu ou sentiu que já ultrapassou o limite? Saiba de uma coisa: Jesus, ele é especialista em limites. Em nos trazer de volta a viver o extraordinário, a renovar as nossas forças e a continuar a caminhar. Ele é especialista em limites. E quando tratamos de limites, Deus, ele nos conhece nos detalhes. Conhece a nossa fragilidade como seres humanos e que estamos sujeitos ao cansaço. Por isso que ele diz: eu faço forte ao cansado
e multiplico forças àquele que está se desfalecendo. A palavra cansaço no contexto bíblico, ela vai muito mais além daquele que está esgotado, porque é um cansaço profundo que chega a tocar a nossa alma. Mas a grande verdade e a grande notícia é que Deus, Ele não ignora esse nosso estado. E Ele diz: eu vejo cada um de vocês. Eu conheço o cansaço de cada um. E eu mesmo vou fazer que cada um de vocês recebam a força necessária. Mas ele dá um conselho. Para experimentar isso, tem que esperar nele. Tem que confiar nele. Em Filipenses capítulo 6, dos versos 6 a 7, ele dá esse conselho: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com louvor e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Diga a Ele: Senhor, eu espero em Ti. E aí o resultado é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que é capaz de ultrapassar até aquilo que pensamos, imaginamos, e até mesmo naqueles momentos que entendemos que não há solução. Ele diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tudo aquilo que você pensa, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vejam só, substituir cansaço por oração e gratidão. Essa é a fórmula bíblica. O cansaço, a fadiga, a ansiedade diz: tudo depende de mim. A oração diz: tudo depende de Deus. O cansaço nos deixa presos. Hoje eu não consigo levantar, porque eu estou muito cansado. A gratidão da força em Deus nos liberta. Era o que o povo precisava, ser liberto do cativeiro. E esse esperar em Deus é também uma transformação. Porque a palavra diz: aquele que espera no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Isso é uma transformação quando fazemos quando pegamos como exemplo a própria águia. Para ela alcançar voos extraordinários, para que ela seja renovada, há um processo.
precisa de um esforço, precisa de um momento de dedicação. Não quero aqui entrar totalmente em detalhes, mas ela passa por um período em que, para ela se renovar, para ela se transformar, chega a ser um momento de dor. É um momento de preparação para que ela possa alcançar voos extraordinários. E ela precisa esperar, precisa cumprir essa etapa, até que chega o momento que ela, do alto da montanha, já cumprido o tempo, ela consegue saltar e dar voos e contemplar de cima tudo aquilo que está passando. Por isso que a palavra fala: espera no Senhor. Só esperando nele é que as nossas forças serão renovadas. Esperar no Senhor não era estar inativo. Pelo contrário, é você estar fazendo algo muito importante. É estar realinhando a sua visão, a sua vida com o propósito de Deus. E vai chegar momentos como a águia que se fere para o processo de renovação, vai chegar momentos que parece também que estamos feridos, que estamos quebrados, que estamos rachados. Mas eu não sei quem teve uma oportunidade de ver um vaso de barro quando ele está rachado, desgastado pelo tempo. Parece que vai se quebrar a qualquer momento. Mas uma vez que é despejado a água dentro dele, a água fresca e pura faz com que aquele vaso ganhe vida novamente. A água, ela vai enchendo os poros, ela vai preenchendo os poros, e a mistura da água com o barro vai fazendo com que aquele vaso fique forte novamente, até que ele passe novamente a ter a utilidade necessária. Assim somos nós. Quando estamos rachados pelo cansaço, desgastados pela vida, mas quando estamos conectados com Deus, quando a nossa visão está alinhada com Deus, quando adoramos, quando confiamos, Ele derrama sobre nós a água viva. E esta água viva, ela é capaz de penetrar a nossa vida, é capaz de penetrar o nosso coração, é capaz de penetrar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, preencher as lacunas, preencher os poros, trazer a nutrição que precisamos e renovar as nossas forças, para que possamos ficar de pé novamente e termos a utilidade que Ele preparou para nós. Não há nada mais revigorante do que água quando estamos cansados. Interessante que quando você vai a uma festa,
Não sei se acontece com todos aqui. Chega lá, você quem gosta toma um refrigerante, come lá uns quitutes, escondidinho de alguma coisa, bolo, torta. Mas eu digo que eu me arrisco dizer para a maioria, o que você faz quando chega em casa? Eu abro a geladeira e tomo um copo d'água. Porque a água, ela é essencial. A água, ela é essencial. Quando Deus fala, espera em mim, que eu vou renovar as suas forças, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou derramar água viva em cada um de vocês, e mesmo que haja rachadura, mesmo que haja poros abertos, a água, ela vai renovar, ela vai purificar, ela vai transformar, porque vocês são vasos de honra, vasos de bênção nas minhas mãos. O que parecia inútil, volta a ser forte, volta a ser útil, volta a ter propósito. Essa força não é apenas para resistir. E aqui eu quero que você entenda. Não é apenas para você resistir um momento de adversidade. A força é para você vencer. A força é para você voar. A força é para você correr. A força é para você andar e não se cansar. Não é apenas para resistir. É para viver acima das circunstâncias. Porque quem está no controle das circunstâncias é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, por gentileza.